bênção. Ó, você que tá nos acompanhando, independente pelo Insta, pelo YouTube, já clica aí, vai compartilhando esse episódio com o máximo de pessoas que você conseguir. E aproveita que tá no início, que não vai soar como indireta, porque nós vamos falar muitas coisas poderosas aqui. Então só envia pra galera e deixa que o Espírito Santo faz o resto, tá bom? E olha, eu não posso deixar de falar aqui pra vocês dos meus parceiros que fazem acontecer. Comigo hoje, quem? Ótica Diniz. Galera, e só pra vocês saberem, lembra que semana passada tava rolando a Black com um especial tremendo, poderoso? Pois é, eles já iniciaram esse dezembro com uma campanha mega especial. Aqui, se você mirar o seu celular, a câmera do seu celular, pro QR Code da tela, você já vai ficar por dentro das informações. Mas basicamente funciona assim, comprando o seu óculos de sol, você ganha 50% pro seu segundo óculos. Vê se não é a oportunidade perfeita para você presentear todo mundo que você ama, com peças de qualidade, com designer especial, vai ser top. E falando em empresa de qualidade, empresa séria, comigo também, Conectado Consultoria em TI, e a galera lá do Julião, vocês sabem, é o pessoal que tá aí há mais de 18 anos no mercado, prestando serviço de excelência, tanto na parte de manutenções aí das suas máquinas, seja um computador pessoal, computador empresarial, tá? Isso é muito legal. Gente, como é difícil confiar as nossas máquinas, né? São tantas informações, confiar a pessoas, e quando a gente sabe que tem profissionais de excelência, vale a pena confiar. Também, mirando a câmera do seu celular aí para o QR Code da tela, você consegue ter acesso a todos os planos deles, agendar também as manutenções, as revisões aí, do jeito que você preferir, tá? E falando em câmera e tudo mais, lembra de quem? Drone Sinop, que não pode faltar, né, pessoal? Gente, final do ano chegou, você tá aí cheio de produto legal, cheio de coisas legais para compartilhar com a galera, eventos acontecendo, decorou a tua empresa, deixou ela top de linha aí para comunicar muito amor e aconchego, e aí vai lá fazer um vídeo qualquer, uma foto qualquer, não vai fazer isso. Você vai mirar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo na tela e vai consultar os planos lá da Drone, e eles vão lá e vão comunicar com excelência tudo que você tá fazendo lá na sua empresa. E depois me chama a gente lá no direct pra contar pra nós se você gostou ou não gostou. Eu tenho certeza que você vai amar, vai virar cliente fiel, tá? E para todos os nossos parceiros aqui, se você falar que veio do Cast Hub, tem atendimento VIP, tá? Então, corre lá, fala que veio aqui do Cast Hub, que vai ser benção. E comigo hoje, eu sei que vocês já viram aí no título do vídeo, mas ela é pastora, é psicóloga, e pelo que eu ouvi das ovelhas dela, é uma pessoa muito querida. Com vocês, Gigliola Volpato. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Amém. Que alegria poder estar aqui hoje junto com vocês. Amém. É um prazer e uma honra poder, né, estarmos juntos compartilhando, conversando tudo que Deus vai fazer aqui, já está fazendo. Meu Deus. E eu creio que Ele tem Amém. muito para ministrar nos nossos corações. Amém. Gente, vocês não têm noção, a gente deveria ter filmado. Isso fica filmado, diretor? Não fica, né? O de antes? Meu Deus, a pastora já andou aqui, até em língua estranha, já falou, já orando, já declarando, nosso Deus. Mas é sinal que vai ser bênção, né, pastora? E eu já quero começar assim, eu sei que o tema do episódio é falando sobre perdão, mas eu acredito que ao longo dessas, muitos anos aí de pastoreio, você deve ter alguma história com perdão, né? Tem alguma que você pode compartilhar com a gente? Olha, perdão a gente tem várias, porque nossa vida, né, na verdade, todos nós somos movidos por sentimentos, por né, desejos, por vontades, por emoções. Então, todos nós passamos por situações que às vezes entristecem o nosso coração, né? Eita. E às vezes a gente fica com aquele sentimento, ai, amargo, né, triste. Então, eu acredito que todo mundo passa por isso, mas Deus nos ensinou, né, que nós podemos liberar isso para que a gente possa ser livre. E eu já passei alguns, né, Eita, alguns nossa. momentos com pessoas, né, com famílias, né, eu tenho um que depois eu quero compartilhar com a minha sogra. Então, a gente Eita. passa por situações, só que a gente não pode ficar preso, porque perdão, ela é uma decisão e é um mandamento de Deus.
Então, eu queria que você que estivesse agora nos ouvindo, né, que pudesse lembrar que todos nós passamos por algum momento difícil da nossa vida e que nos fere, que nos frustra, e que isso vai nos levar a gente liberar esse perdão. Eita Deus. Glória a Deus, pegou você aí já, varoa. Pastora, eu sinto que as pessoas às vezes são tendenciosas a pensar que o perdão é algo só bíblico, mas não é, né? Então, o que é o perdão? O perdão não é só, é bíblico, né, um mandamento, mas ele age também em nós através da ciência, né? Por exemplo, eu sou psicóloga, atendo muitas pessoas em consultório, né? Já são mais de 10 anos. E hoje a gente vê uma demanda enorme de pessoas que entram em sofrimento por muitas vezes não conseguir perdoar. E às vezes essa pessoa nem sabe que ela não perdoou. Às vezes ela diz assim, ó, por exemplo, eu perdoei, mas eu não quero ver essa pessoa jamais. E Imagina. quando ela vê essa pessoa, as emoções dela alteram ao ponto de muitas vezes ela nem conseguir disfarçar, né? Ela entrar em choque, ela entrar em angústia, porque a emoção ela é alterada, né? No nosso corpo, por exemplo, as mãos ficam às vezes, né, suando, nosso coração dispara. É onde a gente lembra que aquela pessoa pode ter feito alguma situação para nós, e é o momento que a gente vai trazer a nossa memória da situação, porque ela fica lá inconsciente, porque ainda eu não perdoei, né? E isso faz com que a gente traga consciência da cena que a gente passou. Por exemplo, tem muitos casais que vivem isso, né? Famílias, amigos, onde existe grupos de pessoas. Às vezes uma cena acontece, passa aí 5, 10, 15, 20 anos e a pessoa ela não sabe que ela ainda não liberou esse perdão. Então é necessário, quando ela sentir isso, ela olhar para os sentimentos e identificar aquilo que está angustiando ela, né? Então é necessário liberação. Por quê? Porque o perdão, ele nos traz a libertação. Nós somos livres de nós mesmos e da pessoa, porque às vezes nós prendemos pessoas no nosso coração. E às vezes as pessoas fazem alguma coisa conosco e a gente nem lembra, a pessoa que fez nem lembra mais. E aí a gente fica com aquele sentimento, que fulano fez algo comigo, né? E eu fico ali lembrando sempre, alimentando. E é a lei da semeadura, né? Quando você planta perdão, você planta libertação, você vai colher a libertação, né? Então, todas as vezes que nós sentimos, o primeiro passo é identificar, dar nome para aquilo que está doendo, aquilo que está trazendo uma raiz de amargura, porque a maioria das pessoas que não liberam, elas ficam amargas. Elas começam um adoecimento porque nós temos um fundo emocional, né? Que são as doenças psicossomáticas. Então, a gente percebe que a pessoa adoece e ela chega, onde ela chega, ela vai verbalizar aquilo que está dentro dela. Porque a Bíblia fala que a boca fala, que o coração está cheio, né? Então, onde ela chegar, ela vai derramar isso. Então, é necessário que essa pessoa perceba que ela não ainda abençoou ou liberou essa pessoa ou perdoou essa pessoa. Nesse sentido de que o perdão, ele é uma decisão, então não necessariamente a pessoa vai sentir algo na hora de pedir perdão, tipo, eu senti uma emoção que eu tenho que ir lá e tenho que pedir perdão pra pastora de Glória, por exemplo. Não, é uma decisão. Peraí, eu identifiquei isso aqui em mim, então eu decido ir lá e pedir perdão. É isso? Porque o perdão não é um sentimento. Porque o sentimento vai doer, as nossas emoções ali, a gente vai ficar toda mexida com a situação que ocorreu. Então, não é um sentimento. Então, o primeiro passo é decisão, porque após a decisão, eu vou começar o processo de cura. É como uma cebola, né? A gente vai arrancando essas camadas. Então, eu decido, porque é um mandamento.
Lembra quando Jesus disse, se vocês perdoarem, eu também vos perdoarei as vossas Eita. ofensas. Se vocês não perdoarem aquele que tem ofendido, também não perdoarei. Então, é mandamento. Só que muitas pessoas acham que quando não perdoo, eu estou se engrandecendo, eu estou dizendo não, eu estou me valorizando, né? E isso não é uma valorização, porque nós, seres humanos, nós somos dotados de erros e de acertos. Então, nós precisamos entender que ao longo da nossa vida, da nossa história, em algum momento a gente vai ferir e vai ser ferido, né? E a gente precisa lembrar que o perdão é o processo onde eu posso viver a alegria, traz felicidade, traz um sentimento de paz, traz um sentimento de tranquilidade, traz um sentimento onde eu chego, eu não sinto acusada, eu não sinto aquela amargura, e isso nos faz com que, após a decisão, eu comece o processo de cura sobre a minha vida. Então, nós não podemos desistir daquilo que Deus fez através dos seus filhos aqui na Terra, e nós somos discípulos de Jesus, e Jesus ele deixou muito claro sobre isso, né? O quanto isso vai fazer sentido para a nossa vida, até para nós avançarmos no nosso propósito, porque senão a falta de perdão ela nos paralisia, ela nos dá paralisia. Ela paralisa aquilo que nós poderíamos estar avançando, crescendo, porque é interior. Às vezes ninguém está vendo que você está com esse sentimento que você não conseguiu perdoar, mas a sua vida trava, né? Então é necessário que você comece o processo de dizer, eu decido, eu quero perdoar o fulano, porque eu quero ser livre. Amém. Pastora, dá uma travadinha ali no seu celular. Tá, senão vai ficar sem bateria. Pastora, porque, na sua opinião, assim, na Bíblia fala muito sobre perdão, muito mesmo. Na sua opinião, por que Jesus dá tanta ênfase pro perdão? Porque ele mesmo, lembra quando ele foi cumprir o propósito, né? Ele veio aqui, cumpriu, né? Aos 30 anos ele começou o ministério dele, né? Com 33 anos ele foi para onde? Ele foi para a cruz. Só que antes de ir para a cruz, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, cumpre em mim o teu propósito, né? A tua vontade. Naquela alma ele diz, a minha alma está entristecida, né? Está amargurada, mas eu vou cumprir o propósito, a vontade do Senhor. E ele vai para a cruz. E quando ele chega lá na cruz, as pessoas, os soldados, o que eles começam a fazer? Eles começam a ferir ele, né? Ele não tinha pecado. Ele não tinha acusação nenhuma. E aí eles perguntaram, Jesus ou Barrabás? E o povo, Barrabás. E aí começa o processo ali naquele momento que ele está crucificado. Ele olha para o povo e ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Naquele momento é o momento que Jesus olha para a humanidade e ele carrega sobre ele todo o pecado. Nossa, Deus. E ali eu e você, nós somos livres. Livres para amar, porque quando nós somos livres para amar pessoas. E Jesus naquela hora ele demonstra o seu amor o quê? Amando o mundo, que João 3,16 diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é o processo que o Jesus nos ensina, que é o processo de santificação, onde eu posso amar as pessoas, porque ninguém pode me prender a não ser eu mesmo, de não liberar as pessoas que um dia me feriram, ou que me machucaram, ou que me humilharam, que falaram mal de mim, ou que não gostam de mim, né, e por algum motivo falaram pelas costas. Então Jesus demonstra ali o maior amor, que é amar as pessoas, não porque elas merecem, mas porque ele nos ensinou a gente ser livre. E a liberdade é isso que nós temos hoje aqui na Terra, para que um dia nós possamos morar na vida eterna.
Eita Deus. Pastora, eu eu vou sempre chamar de pastora, porque Pode pra mim é ser. mais pastora. Gente, um segredo é que a pastora Gigliola, como psicóloga, ela já foi minha terapeuta de casal, minha e do Muri. Mas eu falei pra ela, a gente não vai falar disso hoje, tá? Só tô contando pra vocês são meus amigos, estão sempre comigo, mas não vou expor aqui o restante, é só isso. Não tá liberada, pastora, falar dos nossos B.O.s, tô brincando. Mas, pastora, eu vou te perguntar, vou sempre me referir à pastora, mas aí você pode se Sim. sinta livre para responder como pastora ou como psicóloga, tá? Eu já tive que liberar perdão várias vezes, pedir perdão muitas vezes também, me perdoar várias vezes, mas, assim, por mais que eu tivesse clareza que o pedir perdão era uma decisão, e mesmo quando eu decidia isso, fica voltando, né? A gente fica vindo ali, você vê a pessoa, você, opa, pera lá, já perdoei, galera, a gente já perdoou essa pessoa. Qual a dica, assim, pra isso? Porque a gente decide perdoar, mas não é instantaneamente que sai da gente. E aí, como é que lida depois disso? Uma sugestão e uma dica é lembrarmos que nós também, né, uma hora vamos precisar desse perdão. Então, lá em Mateus diz que nós deveríamos ter o quê? Compaixão, misericórdia. O que é a misericórdia? É a miséria do nosso coração. E às vezes nós achamos que não devemos perdoar, mas quem somos nós? Porque nós também ferimos, nós também machucamos, nós também uma hora ou outra nós erramos. Então, se nós merecemos esse perdão, por que eu não vou perdoar aquele que me feriu? É onde eu me coloco no lugar do outro, que é a empatia, e eu consigo olhar para o outro, né, com os olhos de compaixão. É onde eu começo o processo de dizer, essa pessoa também merece uma chance. Essa pessoa também merece ser livre, como eu já fui e eu vou continuar sendo, porque a gente não está livre de ferir alguém, né? Então nós precisamos se colocar no lugar do outro para que a gente possa também começar esse processo. É muito comum isso, a gente vê hoje em dia, sabe? A gente chega a muitas famílias, né? Não só na clínica, mas na igreja. Eu não converso com fulano, não converso com a minha mãe, não converso com meu pai, não converso com a minha tia, né? Com a minha avó. Até eu tenho um testemunho com a minha sogra, porque quando eu casei eu fui morar com ela. Eita, glória. E eu morei 1 ano com ela, né? E na época eu era uma jovem, né? De 18 anos e não sabia algumas coisas, né? Estava aprendendo. E ela, assim, começou a me ferir com algumas coisas, dizendo assim, você não sabe lavar uma louça direito, porque ela era uma pessoa muito limpa, ela tinha até um toque. E ela começou, você não sabe lavar a roupinha do neném. E ela foi, né, gerando esse sentimento em mim, e eu morando dentro da casa dela. E eu já no processo de conversão, porque eu estava no processo ali de conhecer a Cristo, e aprendendo que eu deveria amá-la, né, da forma que ela era. E aí um dia, depois, mais para frente, eu fui fazer uma faculdade, né, que é a de psicologia. E aí um dia ela chegou para mim e disse assim, vai você fazer psicologia? Imagina, uma faculdade que não ganha dinheiro, essa porcaria. E aquilo me feriu tanto, Jesus. mas tanto, que eu falei assim, agora que eu vou fazer essa faculdade. E eu comecei a fazer por raiva. Eu comecei a fazer para provar para ela que eu iria fazer. E aí passou alguns meses, eu estava em um culto na igreja. E aí um pastor começou a pregar. E ele começou a dizer, olha, tem alguém aqui hoje que está fazendo uma faculdade por raiva. Meu Não Deus. está fazendo essa faculdade porque ela está livre, mas hoje é dia de você entregar e você liberar as pessoas que te feriram, porque essa faculdade vai ser bênção na sua vida. Meu Deus. E eu, na hora, assim, Você acabou de chorar. sou eu, essa pessoa sou eu. E eu estava com aquele sentimento há muito tempo, estava ali guardado, estava ali, eu não verbalizava, mas a dor estava instalada. E naquele momento eu comecei o processo de cura, que eu disse, eu decido hoje que eu vou perdoá-la pelas palavras que me ofenderam. E eu me lembro que nesse processo,
cada um tem a sua forma, tem o seu jeito, né? Tem a população culturalmente, né? Fala que sogra é muito difícil. E eu decidi aquele dia que eu ia aprender a amá-la do jeito que ela era. E até hoje, né? Já são 29 anos que eu estou casada e 29 anos eu amo ela, não importa se ela vai me ferir, se ela não vai. Eu decidi amar a forma que ela vive, do jeito que ela vive, porque eu não mudo as pessoas. Uhum. Eu mudo a mim mesma. Né? E eu decidi perdoá-la e dizer, ela nunca mais vai ofender o meu coração da forma, eu não vou permitir que essa ofensa mais chegue no meu coração. Então, nós, seres humanos, nós temos que entender que ao longo da nossa história, muitas pessoas vão tentar nos ferir, mas nós podemos agora, né, deixar que essas pessoas não venham ferir, elas podem falar, mas é a forma que eu recebo isso. Porque eu olho hoje ela e qualquer outra pessoa. Porque quando uma mulher não se ofende mais, é que ela chegou a um nível de maturidade. Né? E a nossa maturidade emocional, maturidade com Cristo, vai nos deixando cada vez mais a olhar para as pessoas e dizer, são pessoas que erram, né? Que muitas vezes vão nos ferir, vão nos frustrar, mas mesmo assim elas não vão mais ofender o meu coração ao ponto de eu adoecer. Então eu tenho esse poder. E Davi fazia isso. Davi dizia, aquieta minha alma. Ele dava ordem às emoções, ele dava ordem à alma dele para dizer, não, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar agora entristecido, você vai olhar para a situação e você vai ter discernimento para que você possa conduzir a situação. Assim, na nossa vida, nós podemos a cada dia acolher as pessoas que estão à nossa volta. Porque se elas te ferem, é porque elas estão feridas. Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas, elas curam. Então, hoje, onde eu chego, eu consigo perceber uma pessoa ferida. Porque a boca, o comportamento dela, ela vai te ferir em palavras, em gestos, de alguma forma. Mas isso não me atinge mais, porque isso é do outro, não é meu. E eu preciso saber o que é meu e o que é do outro para que eu possa prosseguir na minha caminhada. Se fosse pra gente sintetizar, assim, não que eu queira facilitar a vida do diretor para um corte, não é isso, jamais, jamais. Mas assim, se fosse pra gente sintetizar, principalmente pro público que tá em casa, que não é cristão, o que eu faço para blindar o meu coração ou a minha mente, não sei qual dos dois seria o termo certo, para que essas coisas não me acessem mais? Blindar não tem como totalmente, tem como nós olharmos para as situações e começar a identificar aquilo que nos fere, aquilo que tenta chegar até nós, né? E quando eu identifico, eu consigo trabalhar isso, eu consigo discernir aquilo que a pessoa quer fazer sobre a minha vida. E eu tenho o poder das minhas emoções. Eu tenho o poder de decidir aquilo que eu quero. Então, né, no processo diário com a sua família, porque nós somos mais feridos dentro da nossa casa. É com os de perto, né? Com os de perto. Porque na nossa casa é onde nós não temos máscaras, nós somos quem nós somos, né? Nós falamos o que queremos, né? Às vezes nós jogamos para fora aquilo que nós estamos naquele momento, né? Então, o processo de nós, a cada dia, evoluirmos, é reconhecer como nós estamos no processo de crescimento das emoções emocionalmente e espiritualmente. Porque a gente vai aprendendo que as pessoas não têm o poder de nos paralisar, de nos destruir através das suas falas, através dos seus gestos, né, através das suas dores, mas que nós somos instrumentos de Deus para levar a cura para aqueles que estão feridos perto da gente. Glória a Deus. E quando nós estamos livres das pessoas, nós somos livres para amá-las. Porque se a gente ficar presa, a gente não consegue amar ninguém, porque a dor está instalada. Então é preciso identificar o processo para que eu continue a viver aquilo que Deus tem para minha vida.
né? E não são pessoas que nos paralisam, muitas vezes somos nós mesmos. Uhum. E quando as pessoas têm sentimento de culpa? Eita, Eu Deus. falei isso, né? Feri alguém e Deus, ela já pediu perdão para Deus, já pediu perdão para a pessoa, mas ela mesma não consegue se perdoar. Então, o perdão, ele anda em 2 aspectos. Tanto eu perdoo o outro, como eu também me perdoo. perdoo para que eu também seja livre para mim prosseguir a minha jornada aqui na Terra. Nossa. Não, isso aí é muito interessante, porque geralmente, eu acredito que mais as mulheres, mas eu tô falando bem de senso comum mesmo, tá? Mas nós mulheres, nós temos o hábito de se comparar, né? E principalmente na época ali, datas comemorativas. E aí eu tinha uma fase de esposa rixosa, e aí eu peguei, eu era bem briguenta, assim, e tal. Passado anos, eu tô lá brincando com meu marido, e eu falei, olha, tá chegando o Dia dos Namorados, me surpreenda. E ele falou que esse negócio de surpreender eu não gosto, não. Só que eu vi que ele ficou estranho. Ele não falou brincando, ele é muito brincalhão, tinha um sentimento. E eu fiquei assim, ele falou, não, decide onde você quer ir, eu organizo e tá tudo certo, sem surpresas. E eu falei, tem alguma coisa. E aí, quando a gente saiu à noite, eu falei, vem cá, qual que é o teu problema com surpresa? Daí ele falou assim, você lembra? Naquele ano, eu nem lembrava. Ele falou assim, naquele ano, você falou, não sei o que, me surpreenda, e eu fui, eu agendei, não sei o que. E você ficou, tipo, indignada. Eu falei, meu Deus, eu nem lembrava. Aí tive que pedir perdão e tal. E ele tá trabalhando agora, se surpreender nele. Mas eu nem lembrava, e ele tava lá ferido com a situação. E eu me senti culpada por um tempo. Falei, meu Deus, como eu era uma esposa tão crica, eu nem me lembrava, nem me visualizava assim, né, mas aí fomos os dois trabalhando. E, gente, essa não foi a pauta da terapia, só pra vocês saberem. Mas, enfim. Pastora, nesse sentido, a gente falou de perdão. Só um adendo da questão das doenças lá que vai somatizando. Uma dúvida que eu sempre tive. Aparece nos exames, quando faz um exame de alguma coisa, sei lá, primeiro, quais são as enfermidades, assim, que pode ser consequência de um não perdão? E aí, depois de citar essas enfermidades, aparece nos exames, elas, normalmente? Não que apareça nos exames, mas nós temos pesquisas, né, que, por exemplo, pessoas que adoecem, principalmente com tumores, né, que pessoas, Olha lá. em geral, assim, não são todas, mas há pesquisas que nos dizem que essas pessoas, elas começam a guardar, né, dores, sentimentos, elas não falam, elas não colocam para fora, né, e ao longo da vida elas adoecem, onde, né, todo o nosso hormônio, principalmente do cortisol, que é o hormônio do estresse, né, às vezes está altíssimo, e esse hormônio ele pode nos causar um fundo emocional, que são essas doenças psicossomáticas, né? Então a gente precisa cuidar com aquilo que nós estamos sentindo, né? E às vezes nós não ligamos, deixa assim, vamos passar, vamos caminhar, né? Alguém nos feriu e disse, só não quero ver mais alguém, pronto. E isso vai gerando, né, sentimentos que o nosso corpo ele vai falar, né, de alguma forma. É muito comum isso em consultório, pessoas adoecidas, e quando a gente vai investigar a raiz, né, desse adoecimento, geralmente é uma falta de perdão. Pessoas que estão carregando há anos e elas não liberaram, elas não conseguiram identificar. Por isso que a terapia, ela leva o paciente, né, a olhar para dentro e verificar quais são os pontos, né, onde que há uma necessidade de mudança, o que aconteceu ao longo dessa história, né, onde foi que você foi ferida. E quando há uma identificação, eu consigo olhar e ver que eu posso ter uma mudança na minha vida. Então, é muito importante a gente cuidar, né, quando nós estamos adoecidos emocionalmente, porque o nosso corpo ele vai gritar. Ele vai falar de alguma forma, seja aspecto, tem gente que cai cabelo, né? Tem gente que começa a dar dor no estômago, né? A sua garganta começa a doer, tem gente que tem episódios de infecções de garganta, e eu já tive vários pacientes nessa situação, nessa condição, né? E quando esse paciente ele cai em si, que ele precisa voltar lá atrás e resolver
aquilo que estava paralisado, porque é uma paralisia, esse paciente ele entende que ele precisa olhar para a sua dor. E essa dor precisa ser exposta, né? Porque ela é como uma pus. Ela fica ali todo o tempo, né, adoecido, e essa pus vai inflamando. E esse corpo ele vai inflamando. Então nós precisamos sempre olhar e não permitir que as dores nós achamos normais, porque nós não fomos feitos para ficar com dores. Nós somos feitos para ser livres, né, sarados emocionalmente. Então, acontece bastante isso no nosso tempo, principalmente, né, desse adoecimento das pessoas. Então, é necessário que você busque ajuda, que você fale, que você verbalize, porque tudo que eu falo, né, eu coloco para fora e eu vou dando comando àquilo que está doendo. Foi o que você trouxe com sua família, com seu marido. Ele não tem uma bola de cristal. A gente precisa falar aquilo que realmente está doendo em nós. E as pessoas têm o costume de guardar. Tem muita gente que não fala. Aquele lá é tão quietinho. Né? Teve uma vez uma situação de uma jovem, né? E ela tinha 10, adolescente, 10 para 11 anos. E ela passou para todos os médicos, ela fazia ressonância e ela tinha vômito, ela tinha dor de cabeça e ela chorava e ela gritava, ela não conseguia comer mais, até que um dia chegou para mim, né, e eu conversando com ela, e ela começou a gritar, dizendo para mim assim, o meu pai, ele não tem tempo para mim. Ai, A meu dor Deus. dela é porque ela queria a atenção daquele pai. E ela gritava, ela dizia, ele nunca tem tempo para mim. E ela adoeceu a forma de viver em hospital, em hospital, em hospital. E aí um dia, quando esse pai chegou, né, ela começou a olhar para o pai, ela começou a gritar, dizia para ele, você não tem tempo para mim. Aquele pai abraçava ela, pegou ela no colo e começou a dizer, a partir de hoje, minha filha, eu vou ter tempo para olhar nos seus olhos, eu vou ter tempo para brincar com você, para conversar com você. E ali aconteceu o processo de cura dela. Foram mais de 15 anos essa história dessa família, e ela foi livre, ela foi curada de uma falta de reconhecimento, uma falta onde esse pai não conseguia olhar e ela necessitava, né? Porque a paternidade ela é importantíssima para uma criança e para um adolescente. Nossa. Pastora, eu tenho ainda outras perguntas, mas nesse sentido, eu tenho achado muito legal esse movimento dentro das igrejas para terem cada vez mais ministérios assim que dão atenção para isso, devidamente capacitados, né, como psicólogos, psicanalistas, terapeutas, porque é uma necessidade, né? Assim, era algo tremendo. Não só pelas questões que acontecem ali, mas é porque geralmente a igreja é onde para gente que já tentou em todos os lugares, não conseguiu, chega ali com o coração todo ferido. E nem tudo é espiritual, né? Não. Precisa de um colo, precisa de um amparo. Como assim, os profissionais veem isso? Veem com os bons olhos, assim, essa atenção? Hoje a igreja ela está entendendo, ela entendeu que nem tudo é espiritual, né? Quantas vezes alguma pessoa chegou lá com dores, né, de sofrimento por uma traição, né? Às vezes passou por uma humilhação, uma quebra de relacionamento com seus familiares, né? Situações, ou até mesmo com seus próprios filhos. E existia uma forma assim, eu vou orar por você. Mas a pessoa ela queria ser acolhida, ela queria que alguém ouvisse a dor dela. Por isso que hoje nós pastores, né, toda a liderança, quando chega a determinadas pessoas, a gente ouve, né, verifica e tem casos que nós encaminhamos para terapia, porque não é espiritual, são emocionais e eles precisam ser tratados, precisam um lugar de ouvir, de entender o que essa pessoa está passando. Então a igreja hoje ela sempre foi corpo, alma e espírito. Então nós precisamos
indicar essas pessoas para que eles vão para terapia, né, e busquem a solução daquelas dores, porque nós sabemos que processos emocionais, processos, né, que somatizaram, levam as pessoas a traumas, né, a sofrimentos e até mesmo tentativa de suicídio, porque ela não vê saída. Por isso que a gente nunca pode dizer a um depressivo, né? Levanta daí, imagina! Olha, sua vida é boa. Porque ninguém sabe como ele está. Então ele vai precisar, a primeira coisa, ser acolhido, processo de elaboração daquela dor. E eu já vi muitos casos, só o fato de você ouvir, acolher alguém, aquela pessoa ela já se sente muito bem, ela fala: ai, hoje eu estou aliviada, porque eu encontrei alguém que ouviu a minha dor. Então, a igreja hoje tem um papel fundamental para acolher todos, porque a igreja também é como um hospital. Uhum. Né? Nós acolhemos todas as pessoas que chegam ali, que estão feridas, machucadas, e elas precisam de direcionamentos. Por isso que é importante os psicólogos, né, os terapeutas hoje na igreja ou a liderança entender que tem coisas que nós devemos encaminhar até aos psiquiatras, que tem pessoas que precisam de medicações, né, que é químico. Então, nós não podemos mais fechar os olhos e dizer, tudo é espiritual, né? Isso levou muitas pessoas a um grande sofrimento. E nós precisamos estar atentos com isso, porque nós estamos numa geração de um adoecimento mental muito grande. Nossa, Inclusive, o nosso Brasil, né, é o primeiro país mais ansioso do mundo. Meu Deus. E nós não queremos isso. Então, onde vem a ansiedade? A ansiedade é o excesso do futuro, né? E quando nós descansamos em Deus, nós conseguimos crer que a nossa vida está no controle, está nas mãos de Deus, e a gente busca cuidar da nossa alimentação, né? Fazer um exercício físico hoje que é comprovado para a nossa saúde mental, que nós não podemos mais abrir mão disso, né? Ter uma qualidade de vida, ter um tempo de descanso, porque pessoas precisam descansar. Né? E o descanso, ele é um mandamento também, né? Nós não podemos viver de segunda a segunda sem ter esse tempo de descanso. Meu Deus. A atividade física, pra mim, o exercício físico, né? Que a atividade física é você fazer esporádico, exercício físico. Ter uma rotina de exercício físico, pra mim, foi a salvação. E esse é o meu testemunho também com a questão do perdão. Mas eu me vi assim, depressiva, pensamentos suicidas, ansiedade, até síndrome do pânico eu tive, não foi legal. E não é legal, né? Mas, e aí eu me lembro assim que nesse período, quando Jesus me encontra e começa a trazer pessoas, eu não tinha, por mais que já tivesse começando assim uma sequência de informações na internet e tal, eu eu era bem tecnológica, assim, hoje que eu tô ali fazendo as coisas, mas não era, na época não era. E aí entra a pandemia e começou uma sequência de pastores, psicólogos e tal, gravarem, fazerem as lives, lançarem as coisas. E aí eu lembro, assim, da Ângela Cirino, que é psicóloga, tem um instituto, hoje eu estudo no instituto dela, e ela fazendo uma sequência de coisas, eu fui entendendo, tipo, esse olhar e tal, esse cuidado. Então, ao mesmo tempo que, sim, eu ia, buscava, eu orava, eu já era cristã de anos, assim, mas eu tinha muita dor, eu tinha passado por muita coisa que precisava ser resolvida. E aí eu fui aprendendo também como lidar, porque a depressão tem várias formas, né? Ali no meu caso era hormonal, então desajustava, ficava ruim. E aí eu vou pra atividade física pra isso. Nem era pra shape, não que eu não precisasse, mas fui pra isso. Gente, como é maravilhoso. Você tá ali num dia meio, acho que não tô legal. Vai lá, faz um treino, faz um jump, enfim. Meu Deus, que maravilha. Olha, se você não faz um exercício, uma caminhada, faz. É bênção. Mas, pastora, voltando na questão do perdão. Nós falamos muito sobre o perdão para coisas que são simples, se é que eu posso dizer. Mas aí quando a gente entra, e foi uma das situações que eu vencei também, de você perdoar para coisas mais delicadas. Então vamos lá, sei lá, um abuso, alguém que matou alguém que você ama. E aí, como é que faz?
a base é a mesma, mas é mais delicado, né? Depende a intensidade, porque dor, ela não se mede, Uhum. né? Muitas pessoas falam, eu sei que você está passando. Não A gente sabe. não consegue ter uma dimensão, né? E às vezes a gente costuma comparar a dor de um com a dor do outro, né? Situações, por exemplo, de abuso, né? Já atendi muitas pessoas, inclusive eu já passei por isso, né? Meu Eita. testemunho é público, também passei por esse processo, né? Quando criança. E na época eu não entendia quando criança. Quando eu casei, que eu acionei que eu tinha sido abusada, né? E aí foi o processo também de eu liberar isso da minha vida, porque deixou o quê? Muitas causas que estavam ali quietinhas, mas no casamento aflorou porque trouxe as memórias, né, que estavam ali inconscientes. Então nós precisamos compreender, né, que dependente das coisas que as pessoas passam, sempre elas vão entrar em grande sofrimento. Então é preciso de ajuda. Muitas vezes a gente não consegue vencer sozinha, Não. né? A gente precisa que alguém nos acolha, nos ouça, nos direcione, para que aquilo que a gente possa elaborar aquela dor, aquele sentimento. E foi quando eu verbalizei a primeira vez para o meu esposo, porque eu nunca tinha falado para ninguém, né? E esse foi o processo de cura sobre a minha vida. Então, naquele momento, eu comecei a ser curada de algo que eu nem me lembrava, alguns flashes, né? E ali o Espírito de Deus, que eu também já comecei, né, a caminhada com Cristo, e ali eu orei pela pessoa, eu liberei a pessoa, eu abençoei a pessoa, né, para que eu também fosse livre disso e nada mais poderia me impedir. Mas tem muitas pessoas, por exemplo, uma traição com o esposo, talvez você foi traído, talvez você foi abusado, né? Talvez alguém matou alguém da sua família, né? Nós vemos aí casos na nação, né? Outras nações, até aquele caso do Charles, né? Que ele foi assassinado e a sua esposa em rede pública, né? Ela começa a dizer: eu perdoo o Meu assassino do meu Deus. marido. Mas por que que ela perdoou? Ela concluiu. Ela disse porque Cristo faria isso também. Nós não somos capazes com as nossas ações humanas, mas com o amor que habita em nós, porque nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Então nós temos a capacidade de amar o outro e de perdoar o outro para que o outro seja livre. Porque quando eu não perdoo, eu mesmo estou bebendo meu próprio veneno, né? E esse veneno, ele vai me trazer consequências, ele vai me paralisar, ele vai me gerar dores, e essas dores eu não vou cumprir o meu propósito. Então, a melhor coisa, nós olhamos para a cruz, porque a cruz é o símbolo do amor, onde Cristo amou a nós de uma tal maneira, né, que ele mesmo se doou pelas nossas vidas. Então, hoje, nós somos capazes de liberar pessoas que nos feriram tanto, né, porque esse amor que nos cura, que nos liberta, que nos sara e que nos faz prosseguir para a gente viver e amar aquelas pessoas que às vezes a gente acha que não merece. É verdade. Né? Quantas pessoas a gente fala, não merece, mas o próprio Cristo, ele amou a todos. Então, quem somos nós? Para que nós não liberássemos essas pessoas que nos ferem. Você lembra quando José, na Bíblia, né, José, ele tem um sonho, né, e os seus irmãos começam a olhar para ele, dizendo assim, o quê? Você vai nos governar? E ele, na simplicidade, dizendo, não, mas eu só tive esse sonho, né? E aí os irmãos ficaram com tantos ciúmes, com tanta raiva, com tanta inveja, que vende ele, né, para o Egito, e ele vai, e ali ele passa por um processo, né, onde ele é humilhado, caluniado, a esposa de Faraó tenta contra a vida dele, de Potifar, e vai para o calabouço, né, ele é preso, e ele passa por um processo muito difícil que aos nossos olhos humanos
talvez eu não sei se eu aguentaria É verdade. ou se você aguentaria. Ah, não. Mas o Senhor diz que nós não passamos nenhuma prova que nós não possamos suportar. E Salmo 139 diz que Deus conhece a nossa estrutura. Por isso que nós temos que buscar em Deus aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. E ele fez através da vida de José. Porque quando José chega ao Egito, ele começa a governar ali junto com Faraó. E só que Deus tinha um propósito, né? E o propósito não era dele passar toda aquela dor, mas ele passou porque ele precisava chegar no Egito, porque haveria um tempo de fome. E a família dele eram os primeiros que iriam passar pela fome. Então José é colocado como governador. E naquele momento a sua família começa a necessidade e vai para o Egito buscar o alimento. E ali o que acontece? José estava ali esperando? Não, mas a família chega. E diz que ele não percebe ainda, não deixa a família reconhecer. Diz que ele chora tão alto, que todo o palácio ali começa a escutar a dor de José. Porque ser humilhado não é fácil. Vendido pelos seus irmãos. Nossa. Né? Jogado ali na cisterna. Levado para uma nação distante. Ficado longe do seu pai, a quem seu pai tanto amava. Então ele passa por uma dor que a gente não tem como mensurar. Mas o próprio Deus que ele conhecia, que ele servia, estava sustentando ele na dor. Porque a dor, muitas vezes, ela é pedagógica. A dor, ela nos ensina, a dor nos faz crescer, a dor nos faz ampliar a visão. E José ampliou uma visão de uma forma que quando seus irmãos chegam e reconhecem, e ele se dá por reconhecer, os irmãos ficam apavorados, se agora ele vai se vingar de nós. Mas José não faz justiça com as suas mãos. E aí eu coloco um ponto muito importante. Nunca nós podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque nós estaremos também ferindo alguém. Então José, naquele momento, ele diz, não foi vocês que me colocaram aqui. Foi o próprio Deus que me trouxe antes de vocês, para que hoje vocês pudessem também se alimentar, porque haverá fome e vocês serão alimentados pelo Egito. Então, naquele momento, José demonstra o maior ato de perdão e liberação pelo aquilo que os seus próprios irmãos tinham feito. Isso é ser livre. É não querer justiça, é não querer que o outro sofra o que você sofreu, é não querer que o outro seja ferido como você feriu, porque você entendeu que tudo que você passou foi o próprio Deus te conduzindo para que você fosse um instrumento de Deus no momento que mais talvez a sua família ou as pessoas que estão à sua volta ainda vão depender de você, para que você leve cura, você leve alimento e você leve e mata a sede daqueles que muitas vezes não entenderam o projeto de Deus na sua vida. Amém. Não, e é bem isso mesmo. Eu vejo, não que eu tivesse que confirmar ao que você disse, não é isso. Mas assim, eu vejo isso na minha vida, as situações assim que eu mais fui confrontada, que mais foram dolorosas, que eu tive que perdoar, me perdoar, pedir perdão. Eu vejo hoje como as pessoas que vêm até mim são pessoas que estão passando por aquilo que eu passei, que eu superei. Meu Deus, e como Deus levanta pessoas também para me ajudar naquilo que eu ainda tô em processo ali de superação. É uma bênção, vale a pena, gente. É desafiador. Para mim, sempre foi muito difícil liberar perdão. Teve uma coisa que você falou que me deixou intrigada. Então, quer dizer que poderíamos dizer que a pessoa que tem dificuldade de perdoar é porque ela tá medindo se o outro, inconscientemente ou conscientemente, ela tá medindo se o outro merece ou não o perdão? Com certeza, porque Tá a maioria brincando. das vezes que eu não perdoo, eu acho que o outro não merece. Porque olha o que ele me fez, olha o que ele falou para mim, olha Meu o que Deus. ele rompeu lá comigo, olha o que ele me feriu, ele falou mal de mim. Então eu acho que o outro tem que sofrer, tem que pagar, é uma dívida, né? E Jesus disse, em Mateus, disse que quando nós não perdoamos, nós somos
aberto aos verdugos. O que que é os verdugos? São os atormentadores. Então nós ficamos atormentados, porque a falta do perdão em si dentro de nós, ela começa a nos incomodar, ela começa a nos levar a um nível que eu acho que eu preciso fazer a justiça. Então eu utilizo das minhas forças, eu utilizo daquilo que eu prevaleço, né, do meu egoísmo. Eu acho que só eu que fui ferida, que só eu que fui humilhada. Então eu começo a prevalecer de uma dor, achando que o outro deve pagar aquilo que ele tinha me ferido. E nós não podemos deixar que as pessoas fiquem devendo para nós. Nós precisamos liberá-las, né? Seja alguém que não pagou você, sabe? Tem pessoas que têm empresas, às vezes, muitas vezes não houve um pagamento, né? Passou anos, essa pessoa nunca pagou. Libere elas, ore por elas, né? Diga, Senhor, eu abençoo para que ela prospere e eu também. Porque isso tem a ver com a nossa prosperidade emocional, familiar, financeira, física, espiritual, né? Então eu sempre acredito que o outro não mereça aquilo que eu mesma mereço. Porque eu também mereço o perdão de Deus. Eu mereço o perdão das pessoas que me feriram, né? E quando eu me coloco no lugar do outro, eu entendo que em algum momento eu também vou poder receber e liberar esse perdão, para que a gente consiga amar as pessoas sem que elas devam nada para nós. Porque a Bíblia diz: não deveis a ninguém nada, a não ser o amor. Porque o amor, ele cura. 1 Coríntios 13, né? O amor, ele não é inconveniente, o amor, ele não arde em ciúmes, o amor, ele não compara, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu desse toda a minha fortuna, se eu não tivesse o amor, nada seria. E o amor tem a ver com o perdão. Que quando eu amo, essa pessoa é livre de mim, mesmo que ela faça algo por mim, né? Mesmo que ela me fira, eu vou liberar ela para que ela prossiga a sua jornada, a sua caminhada, e eu também. Eita Deus. Pastora, seria. Não vou usar a expressão seria correto, mas a pessoa que. O auto-perdão ou o perdão, ele pode ter alguma correlação com o autoconhecimento? Com certeza, também. Porque a partir do momento que cada vez mais eu vou aprendendo, ampliando a minha visão, né, de seres humanos, de como, o que que eu estou fazendo aqui, da onde eu vim, o que que eu estou fazendo nessa terra e para onde eu vou, eu tenho um conhecimento do que eu vim fazer aqui nessa terra, né? E eu sei que eu não sou eterno aqui, que em algum momento da minha vida, pela ordem natural, eu vou morrer, né? E eu creio que eu tenho um lugar eterno para minha vida. Então aí cai o egoísmo, né? Cai o orgulho, né? Cai toda a vontade de achar que eu sou superior aos outros, que eu sou melhor do que os outros. Aí entra a humildade. Foi onde Cristo demonstrou a sua humildade, sendo forma em forma de Cristo, indo para a cruz, e ali ele veio para nos servir. E ele disse: vocês também são os meus discípulos, e agora vocês vão e façam obras maiores do que eu, porque eu capacitei, eu liberei vocês para que vocês também fizessem aquilo que eu fiz, e vocês serão capazes também através do amor que há em Cristo Jesus. Porque só o amor vence. Por que as guerras começam? Pelo ódio, né? Por que as confusões em famílias? Principalmente agora, final de ano, gente. Nossa, Quantas famílias não vão passar o Natal junto? Não vão passar o Ano Novo junto, né? Porque esse ano aconteceu situações, né? Alguém falou alguma coisa de mim, então eu vou me privando, eu vou me isolando, eu vou me afastando e eu vou perdendo aquilo que eu tenho de mais precioso, que é chamado família, que a família é o projeto de Deus, né? E quando eu perdoo, essa pessoa que é liberada, ela é liberada para crescer, para evoluir, para viver e para ser bênção para outra pessoa. Então, as famílias, você que talvez está pensando, será que eu vou
né? Passar o Natal com a minha família. Ah, será que aquele filho que me feriu, que não veio aquele dia me ver, vai você atrás dele. Comece por você, né? Peça o perdão. E muitas vezes, mesmo que ninguém faça nada para nós podemos ir até as pessoas e pedir perdão por aquilo que eles nem sabem que fizeram, né? E aí eu posso desfrutar, né, de um processo livre e desfrutar daquilo que Deus tem colocado na minha vida, que são pessoas. Porque Deus, ele ama pessoas. Deus não ama coisas. Oh. Vale nessa usar o gancho aí do fim de ano, vale fazer uma listinha e mandar mensagem, porque não necessariamente, a depender de como foi a situação, a pessoa não vai aceitar uma ligação ou coisa assim, mas vale mandar uma mensaginha e tal, não dizendo, não trazendo ali, usando tipo pra alfinetar de novo, mas ó, fulano, me perdoa, não vamos ficar assim mais não, tá tudo certo e tal, vamos lá, vamos recomeçar ou coisa assim, ou só uma mensagem sem querer tentar uma convivência, algo no sentido? Claro, porque muitas pessoas acham que perdoar é voltar, às vezes, um nível de convivência, né? Às vezes essa pessoa já está com outro grupo, está conectado com outras pessoas. E a importância é ela saber, ou às vezes até mesmo você fazer uma mensagem, né? Manda uma mensaginha, diga para ela, fulano, lembra aquele dia? Eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por isso, que às vezes as pessoas nem lembram mais. Mas Uhum. se você lembra, se traz a sua consciência, se isso te angustia, te paralisa, te traz a sua memória, é porque você precisa dar o primeiro passo. Então, nesse final de ano, dê o primeiro passo. Talvez uma mensagem, um WhatsApp, né? Ou você encontra essa pessoa em algum lugar. Não há necessidade de convivência, mas uma necessidade de liberação e dizer que essa pessoa está livre e você também, né? Para que você possa prosseguir sem doer, sem que você olhe e lembre ou traga à sua memória e isso gere um sofrimento que vai fazer com que você adoeça. Então, muito importante, eu sugiro que você faça isso, que isso vai te trazer, né, uma paz, porque a palavra diz que a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Então, quando eu perdoo, eu me encho de paz. E paz não é ausência de guerra. Pode as coisas estar ao meu redor, mas eu estou livre, eu estou em paz. Eu estou cheio de amor para derramar, independente de quem for, porque eu não olho para A ou B, eu olho para seres humanos, né? E isso é um processo de transformação que só Cristo pode nos ajudar a lembrar que nós somos pó, que do pó nós viemos e nós voltaremos, mas com uma condição: nós estaremos com Ele na glória para reinar para todo sempre. Amém. E nesse sentido, tendo em mente que a pastora falou ali do ambiente, né, que mesmo estando em guerra eu tenho paz, que às vezes eu vou mandar essa mensagem e eu não vou ter um retorno 100%, mas ainda assim, se eu fiz a minha parte de coração, eu vou desfrutar da paz. E também, talvez pode acontecer de você ir pedir perdão e a pessoa falar, eu não te perdoo. Mas, a partir do momento que você perdoa, você é livre e livre dela também. Aí cabe a ela agora, porque é uma decisão dela, né? Não cabe mais a você, porque você fez a sua parte. Uhum. Uou. Pastora, você já deu uma pincelada sobre isso, mas assim, perdão é sinônimo de reconciliação? Sim. Não, de reconciliação e convivência? Aí depende muito, né? Muitas pessoas me perguntam assim: ah, mas eu tenho que perdoar e conviver com o fulano? Eu digo, não, porque você gostaria de conviver? Você gostaria de retornar essa amizade? Você gostaria de retornar esse relacionamento? Ela diz, não, para mim tá tudo tranquilo. Então, não tem uma necessidade de você retornar. Agora, o que você tem que retornar é a liberação no seu coração, porque não tem a ver com a geografia. Às vezes a pessoa está tão longe, ou ela não faz mais parte do seu grupo de relacionamentos, mas essa pessoa está livre dentro do seu coração, né? E isso faz com que você também seja livre
para amá-la e para amar outras pessoas, porque a falta de perdão não adoece só aquela pessoa que me feriu. Eu começo a jorrar isso, né, entre as pessoas que estão, porque eu contamino, porque a raiz da amargura ela tem uma contaminação. Eu posso contaminar as pessoas. Por isso que eu tenho que cuidar, né? Se eu tive uma situação com você, eu não posso contaminar que o outro também seja influenciado a ter um sentimento por você. Então, eu não posso falar mal de alguém, eu preciso deixar que as pessoas sejam livres para conhecer aquela pessoa, porque às vezes ela nunca vai passar pela situação que eu passei. Isso acontece muito em igreja, em empresas, comunidades, onde tem gente, né? Gente se relacionando, né? Gente se relacionando. E nas famílias, né? Então, não permita, né, que as pessoas te prendem também dizendo, você precisa voltar agora ao relacionamento. Às vezes aquela estação passou, né? A pessoa já está em outro lugar, ou está em outro relacionamento. Isso acontece com pessoas que se separaram, né, que divorciaram, e essas pessoas são livres para elas viverem a vida delas. E nessa questão do divórcio, pastora, como exercer o auto-perdão? Teria um caminho, assim, teria como traçar um caminho para praticar o auto-perdão, principalmente para pessoas que vieram de relacionamentos com situações delicadas? Então, quantas vezes nós olhamos aí para os noticiários, a gente vê as pessoas até prendendo o outro, né? Já acabou o relacionamento, né? Já rompeu, já divorciou, e aí a pessoa ainda fica acusando, fica prendendo essa pessoa. Por quê? Porque ela não consegue deixar que o outro prossiga. Então, a primeira coisa é olhar para dentro, né? O que eu tenho para fazer agora na minha vida? Identificar, lembra disso. A gente precisa dar nome à dor, dar nome àquilo que incomoda. Então, me incomoda porque essa pessoa tá bem e eu não estou, né? Essa pessoa que eu divorciei, ela já construiu a sua história e eu ainda tô paralisado nessa dor. Então, o que tá doendo em mim? Eu preciso olhar para isso, para que eu possa também reconstruir aquilo que me paralisou. Porque o divórcio, ele traz muitas dores para a família, para o casal, né? E é um momento que eu preciso de ajuda para reconstruir um lugar que eu fui ferido. Por algum motivo, houve um rompimento e essa pessoa pode reconstruir, recomeçar, né? Olhar para a vida de uma forma onde essas dores não vão deixar com que ela pare de viver aquilo que Deus tem para a vida dela, né? Porque todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, passar por momentos difíceis, de tragédia, de dores, né? Mas isso Deus nos dá e Ele é especialista em recomeços. Deus nunca vai nos deixar sozinho, desamparado. Ele sempre tem algo novo para a nossa vida. Só que nós precisamos reconhecer onde está o nosso erro, aquilo que nós podemos consertar, né? Olhar para isso e prosseguir e deixar que as pessoas também prossigam. Amém. Pastora, geralmente às 8 eu faço uma pergunta bem polêmica. Como nós começamos atrasado, não foi, vai ser agora. Mas para sua felicidade a gente está caminhando para o fim. Então vai ser uma pergunta difícil, mas já estamos indo para o final. Mas pastora, muito falamos ali de Deus como suporte na hora do perdão. Mas algumas pessoas, dentro do coração delas, elas precisam perdoar a Deus. E eu não quero que você tome isso como uma blasfêmia, você que é cristão. Mas eu me lembro bem, principalmente por eu ter sido cristã desde os 6 anos, e os meus abusos aconteceram todos na infância, num período que eu era cristã, que eu servia, um deles por alguém que era da igreja, então imagina a minha cabeça. Mas o Espírito Santo, a ciência ali, enfim, meu cérebro camuflou tudo isso, eu esqueci disso. Ali adulta, final da faculdade, 2019, 2020 foi o ano que Deus me pegou para tratar as minhas emoções, minhas raízes mesmo, curar as minhas raízes. E eu comecei a lembrar, eu falei, mas espera aí,
Até que eu falei que Deus cuidava tanto de mim, que Deus me guardava nos mínimos detalhes, que Deus provia nos mínimos detalhes. Onde é que estava Deus? E eu lembro que nesse processo de cura, a parte mais difícil para mim foi os agressores, é claro, perdoar os agressores, mas perdoar Deus, liberar perdão para Deus. E eu lembro assim que, para mim, não sei como é para você em casa, mas eu lembro que eu servia na igreja, eu já era referência para as pessoas na igreja, mas eu tinha essa dúvida. Eu falava, Deus, onde você estava? E aí eu lembro que a pastora chegou, esses cultos de mulheres são uma bênção, né? E ela escolheu fazer um culto de testemunhos, colocou umas poltronas assim no altar, e ela chegou e falou, Fábio, você conta o seu testemunho? E eu fiquei e falei, não sei, mas você acha que eu tô pronta? Ah, tá. O meu testemunho seria sobre identidade. Então eu falei, ok, eu não vou estar mentindo, de fato. Deus restaurou a minha identidade, né, essência. Mas eu tinha aquela dúvida ali com Deus. Quando eu orei, não, o Espírito Santo vai lá. E eu lembro que eu contei o testemunho, meu testemunho, como a minha identidade se perdeu, como Deus restaurou a minha identidade, como aquilo estava me fazendo bem, como eu consegui me reposicionar e tal. E aí, quando eu desço do altar, e nada aconteceu. Eu tinha certeza que Deus ia, sei lá, fazer alguma coisa ali no altar, e eu ia sair, eu ia falar, uou, Deus estava lá. Não, Deus não falou nada. E eu desci ainda com mais dúvida, porque eu ouvi o testemunho das outras mulheres ao meu redor e falei, não é possível que Deus estava lá. Tinha muitos testemunhos, assim, delicados. Quando eu desci do altar, a gente ficou no altar o culto todo. Quando eu desço, várias mulheres, eu não tinha noção que tanta mulher tinha vivenciado, tinha sido vítima de abuso, em diferentes idades, assim. E quando elas vêm até mim e começam a contar as experiências delas, meu Deus, uma mais dolorosa que a outra, aí eu senti dentro de mim. Eu estava lá. Porque, tipo, diante de tantas coisas, do contexto que eu vivenciava, da história, do histórico da minha família todo, assim, tinha tudo para ser muito pior do que foi. Então, ali eu vi a mão de Deus, mesmo naquele dia difícil, eu vi o Senhor me guardando, eu vi o Senhor me cuidando, eu vi o Senhor me reposicionando. Muitas delas não conseguiram se reerguer, estavam ali de idade, assim, não conseguiam ter um prazer no casamento, não conseguiam se posicionar. E eu falei, Senhor, agora eu vejo. E ali, por isso que eu pedi para você não levar como blasfêmia, você que tá ouvindo. Ali eu consegui, de fato, voltar a me aproximar de Deus, como meu pai, como meu amigo, como meu cuidador, assim. Até a minha intimidade com Deus se restabeleceu. E para quem tá em casa, tá olhando e tá fazendo a mesma pergunta que eu fazia. Deus, onde é que você tava? E tá ali nesse atrito com Deus. Como é que faz? Aí a gente olha para Cristo na cruz, onde ele disse: Pai, por que me desamparaste? Meu Deus. Ele também, naquele momento, ele fez essa pergunta: Pai, por que você me desamparou? E naquele momento, ele entregou o seu espírito a Deus e ele diz: Está consumado. Porque aquilo que eu tenho que passar, não porque eu mereço, porque ninguém merece ser abusado, ninguém merece ser traído, né? Ninguém merece passar por situações dolorosas, de torturas, ninguém merece. Mas naquele momento ele nos mostra que mesmo nessas situações, o nosso Pai Celestial, ele estava ali cuidando de nós. Foi o que você sentiu e é onde você recebeu a cura. Muitas pessoas ficam decepcionadas com Deus. Tem até um livro chamado Decepcionados com Deus. Oh, Até eu recomendo esse livro, porque muitas pessoas não entendem o quanto Deus ainda estava passando, cuidando, e eu senti isso o dia que eu pisei meus pés no Haiti, né, no país do Haiti. Eu olhei para tantas crianças, tanto órfãos, tanta dor, tanto sofrimento, né, sem alimentos, e ali o Senhor me respondeu que Ele está cuidando daquele país, que Ele glória a está Deus. com aquelas crianças, mas nós precisamos conhecê-lo, porque Ele nunca nos deixou. Mas quando você era criança, você estava sendo aperfeiçoada
para conhecer esse Cristo que você conhece hoje. E isso nos faz entender que todas as coisas, más ou boas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então nós reconhecemos que mesmo na dor Ele está lá, mesmo nos dias mais difíceis Ele está lá, porque Ele nunca desamparou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então você acha que Ele vai desamparar eu e você? Não, jamais. Jamais. E hoje você está forjada para que você leve cura no propósito onde você foi mais ferida. É onde Deus está te usando para tocar em vidas que você nem imagina que também passaram por esse processo. Porque hoje você tem a autoridade de dizer, eu sei que você passou, porque eu também passei por isso. E isso nos faz nos tornar cada dia mais, né, mulheres que são apaixonadas por Cristo, né, e reconhecer que nós somos dependentes da graça e do favor dele, para que a gente leve alívio, a gente leve cura, a gente leve bálsamo para aqueles que passaram por um dia que nós passamos no caminho também. E Ele sempre estará conosco, é uma promessa dele. Amém. Ele diz até a consumação dos séculos. Glória Eu a estarei Deus. com vocês. Amém. Pastora, eu vou deixar você tomar uma aguinha enquanto eu lembro aqui dos meus patrocinadores e eu quero que você deixe o Espírito Santo fluir através de você agora para trazer uma palavra aí que o Espírito Santo colocar no teu coração. Galera, então, lembrando vocês que a Drone Sinop está com planos incríveis aí pro teu final de ano, tá? Você pode clicar... Dá pra colocar, diretor? Não dá, né? Dá pra colocar? Clicando, mirando o seu celular, a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo na tela, você tem acesso a esses planos incríveis, não só para esse final de ano, né, gente? Não vai fazer igual essa tua dieta, que você só promete no fim de ano e depois larga a mão disso. Não, já fala com a galera da Drone para saber os planos para esse fim de ano e já fecha aí plano já pro ano todo para começar o ano comunicando o teu negócio, comunicando o teu evento, tá? Deixando tudo programadinho, certinho ali. E assim, fazendo dessa forma, quanto mais longos forem os planos que você solicitar, as datas que você programar, melhores condições você consegue, tá? Ó, dica de amiga. Comigo também, o pessoal da Conectado Consultoria em TI. Pessoal, lembrando que a Conectado, além de fazer aí a manutenção das suas máquinas, tá? Eles também dão consultoria, tem a parte de equipamentos lá para vocês e acessando também o QR Code aí da tela pela câmera do seu celular, você vai conseguir atendimento VIP de sempre, mas tem que falar a palavra-chave. Eu vim pelo Cash Hub Podcast, beleza? Se falar que veio pelo Momento com Deus, que o Júlio é bloqueado nos comentários do YouTube, e aí é que é benção, aí você vai ver o negócio vai fluir assim, ó, maravilha. Não é bloqueado não, gente, isso aí é piada interna. Pessoal, e ó, lembrando de aproveitar também as ofertas lá da Ótica Diniz, porque comprando seu óculos de sol, gente, verãozão, você vai viajar, não vai viajar? Vai curtir aqui, ó, as cachoeiras do nosso nortão aí abençoado? Vai lá na Ótica Diniz, garantir o seu óculos de sol. Lembrando que comprando o seu óculos de sol, você ganha 50% de desconto no segundo óculos, na segunda peça. E vamos combinar, hein? Não sei se você já deu uma olhadinha lá no Instagram deles. Pessoal, essa coleção está um espetáculo. Um óculos mais lindo que o outro, tem para todos os estilos e gostos, você vai amar. E é claro, né, ali pelo QR Code da tela, mirando a câmera ali do seu celular para ele, você tem acesso a todas as informações. Lembrando que se você é aqui de Sinop, tem Ótica Diniz ali na Rua das Primaveras, tá? Mas tem uma Ótica Diniz aí pertinho de você, tá? Pelo Brasil inteiro, mas aqui em Sinop, você vai lá na Rua das Primaveras, fala também que veio do Cast Hub que você vai ver. Atendimento top de linha. Até tapete vermelho vai ter. Não vai ter, não. Não vai ter. Pastora, e aí? Vamos lá? Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Essa câmera é tua. Pode falar olhando direto no olhinho da audiência. Você que está aí nos ouvindo agora, que talvez foi ferido, machucado, humilhado ou passou por traições, eu quero liberar sobre a sua vida. Essa dor não vai te paralisar. Ao contrário, essa dor vai te impulsionar para que você prossiga e você cumpra a sua missão aqui na Terra. Porque entre 8 bilhões de pessoas,
Deus te vê, Deus te conhece e Deus está te chamando você para essa nova estação, porque a dor que você está sentindo, ela vai se transformar em uma missão para que você leve bálsamo, você leve a cura, como você está recebendo agora. Então, busque ajuda, busque alguém para que você fale e que você acompanhe você, para que você viva o melhor e você viva feliz, para você desfrutar do melhor dessa vida, porque Deus tem um chamado para você e não é a dor que te paralisa. A dor, ela vai ser uma mola propulsora para que você avance para aquilo que Deus tem para cumprir em você e através de você, e é o seu chamado para abençoar muitas vidas ao seu redor. Que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe seu casamento, abençoe seus filhos e que toda dor se transforme em um testemunho para a glória de Deus. Aleluia! Meu Deus, depois disso não preciso dizer mais nada. Pessoal, esses episódios do mês de dezembro do Cast Hub Momento com Deus, vocês podem se preparar para cada um. Todos os nossos episódios são muito importantes, mesmo dos meninos também, são episódios assim que agregam muito na sua vida, são episódios escolhidos, são convidados escolhidos a dedo mesmo, para trazer conhecimento, para trazer uma palavra de Deus para o teu coração, né? Mas eu quero que você reserve aí na tua agenda, para todas as terças você estar conosco. Hoje nós falamos sobre perdão. Na próxima terça nós vamos falar sobre oração. Você vai entender o poder da oração. Será que realmente é tudo isso mesmo que as pessoas falam? Será que não é só mais um caô? Aí a gente vê tanta coisa acontecendo dentro das igrejas, infelizmente. Será que tem base para isso? Enfim, você vai aprender como vencer aí as cadeias, as guerras da tua casa. Às vezes tá faltando só o quê? Oração. E você vai aprender a fazer isso. Você não vai mais precisar ficar dependendo das irmãs do coque, ou de ir em tal lugar, aqui ali. Não, você vai orar dentro da sua casa, vai declarar dentro da sua casa, vai ensinar a tua família, teus filhos a orar, a ter essa rotina de oração. Enfim, todas as terças serão temáticas e vai ser uma bênção aí para a tua vida, não tenha dúvida disso. Então, se programa para assistir. Você que está com a gente pelo Instagram, galera, isso foi uma exceção, tá? Acompanha a gente sempre lá pelo canal do YouTube, combinado? Mas hoje fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Não tenho dúvida que foi aí uma direção de Deus, um meio de Deus acessar o teu coração. Mas nas próximas terças, sempre acompanha a gente lá pelo canal do YouTube, tá? É só procurar Cast Hub Podcast, que você vai acessar lá o nosso canal e vai ter acesso também aos episódios dos meninos, que é sempre muito abençoador e edificante aí pra tua vida. Agregam muito conhecimento, tá? E beijão pra vocês. Pastora, temos um presente pra você. Obrigada. Esse é um presente em parceria com a Customiza. Para abençoar os teus devocionais, seja o cafezinho, o seu chá, um suquinho, nessa caneca abençoada para você se lembrar desse episódio, o dia que você teve que marchar na presença de Jesus pro episódio acontecer. Mas foi bênção, não tem dúvida disso, tá? Muito obrigada, querida. Que imagina. Deus continue usando a sua vida. Amém. Em nome de Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado através de você. Amém. Gratidão pela disponibilidade. Vocês não sabem, mas a gente já estava conversando, já tentamos trazer ela na sexta, não deu, tentamos no outro dia, não deu, mas hoje deu certo. E eu tenho certeza que era porque já estava reservado ali no coração de Deus para acontecer. Gratidão pela sua disponibilidade, gratidão pela pessoa que você é. Não sou tua ovelha, mas te vejo lá pela OMS e amo assim acompanhar, amo te acompanhar pelas redes sociais. Ouvindo as tuas ovelhas, conhecendo as tuas ovelhas, dá para conhecer um pouquinho de quem você é, pelos frutos delas. Parabéns, viu? Continue deixando Deus abençoar a tua vida. E saiba que a partir de agora, você tem aqui 3 intercessores para orar e abençoar a tua vida, Amém. Tá bom? Muito obrigada. Amém. Obrigada à equipe aqui maravilhosa que esteve conosco, Amém. né? A presença de Deus aqui nesse lugar é real. Que Deus use vocês para alcançar muitas vidas. Em nome de Jesus, eu estou muito feliz e honrada
né, que o Senhor continue realizando a obra em nós e através de nós. Eita, glória! Gente, beijo no coração, gratidão quem ficou até aqui, ó. Se você esperou até aqui pra ver se o episódio ia ser bom, se valia a pena compartilhar, agora só clica aí. E pra não parecer que foi indireta, na hora de falar pra amiguinho, só fala assim, menino, vem ver esse episódio aqui, porque apanhei o episódio inteiro. A pessoa vai ficar curiosa, vai ouvir e Deus vai pegar ela também, tá bom? Beijo no coração e até a próxima! Beijo!